Abra sua Bíblia no Salmo 49. Antes de lermos este Salmo 49, nós temos que recordar que a nossa série começou no livro 2 dos Salmos, que vai do Salmo 42 ao Salmo 72. E o Salmo 42, 43 e 44 são salmos em que o salmista expõe diante de Deus as suas necessidades pessoais. Abre o seu coração, derrama a sua vida diante de Deus, e nós aprendemos ali, com estes salmos, a necessidade de termos uma vida devocional, um auxílio do Senhor constantemente para a nossa vida espiritual. Depois disso, o Salmo 45 se trata de uma peça, uma poesia que trabalha uma relação de marido e esposa. E com isso nós aprendemos que certamente Deus tem um propósito semelhante ao casamento para com o seu povo, uma relação de profunda intimidade, de profunda confiança mútua. Chegamos ao Salmo 46, 47 e 48, que são salmos que falam de Deus como refúgio, de Deus como rei de toda a terra. E falamos um pouco no domingo passado acerca de Deus escolher um lugar para morar e Deus santificar aquele lugar onde Ele escolhe para morar. E Deus nos escolheu para sermos seus filhos e morar em nós e tratar-nos com intimidade. Hoje, continuamos na série dos Salmos dos Filhos de Corá, o Salmo 49, mas ele não tem nada a ver com os salmos anteriores, aparentemente. Ele se dirige agora à humanidade de uma maneira geral. A natureza dos salmos também muda. E este salmo aqui vai ser um salmo semelhante aos textos de Jó, textos de Provérbios, textos de Eclesiastes, por conta de ser um salmo de sabedoria. E por conta da proposta do salmo, nós vamos dividir este salmo em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 1 até 4. Eu gostaria de convidá-los a ler comigo o Salmo 49, de 1 a 4. Para quem está com a Bíblia fechada, página 609 da edição comemorativa. Encontraram? Vamos ler juntos? Povos todos, escutem isto, deem ouvidos, todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Esta é a proposta do salmista inicialmente. Ele é tocado, certamente ele está debaixo de inspiração divina. Para que o salmo conste aqui, ele só pode estar sob inspiração divina. E ele, na verdade, tem uma mensagem a dar. Esta mensagem, interessantemente, não é dirigida a Israel, não é dirigida ao seu povo, é dirigida à humanidade. Trata-se de uma palavra que ele considera sabedoria. Trata-se de uma palavra em que ele considera que o seu coração terá uma verdadeira convulsão por conta daquilo que ele tem o desejo de falar. Certamente,
o salmista está propondo a resolução de situações difíceis, de afirmações que são verdadeiros enigmas, resolução de problemas profundos. A rainha de Sabá, por exemplo, visitou Salomão para testar sua sabedoria e lhe propôs problemas difíceis, problemas de dificuldade, enigmas. E é assim que o salmista aqui está se dirigindo a todas as pessoas. E neste conjunto de pessoas, ele se refere aos povos, ele se refere, abrindo mais o pensamento, todos os moradores da terra. E ele não vê nisso nem classe social, nem cultura, nem situação nenhuma que diferencie um ser humano de outro. Ele olha para todos e todos têm necessidades semelhantes. Nós precisamos comer, beber, vestir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos reagir à vida, nós precisamos ser pessoas integrais no tempo de vida que temos nesta terra. Então, esta palavra deve ser dirigida a ricos e pobres, a humildes e poderosos. Esta palavra certamente deve transformar todas as pessoas. Bom, o que é interessante neste início de Salmo é recordar que Deus tem uma mensagem assim. É interessante a gente lembrar que não se trata de uma opinião do salmista, não se trata uma proposta do salmista, se trata de alguma coisa que todas as pessoas do planeta precisam entender. São mudanças na vida das pessoas que precisam ser colocadas aqui, e ele vai colocá-las aqui daqui a pouco. O que isso me fez pensar no fato de que, quando a Bíblia foi escrita, vários séculos foram utilizados para a composição deste texto sagrado. Este texto sagrado sempre teve o propósito de atingir cada pessoa do planeta. Ele nunca foi feito para que algumas pessoas tivessem posse dele, mas que todos os povos o ouvissem. Quero lembrar vocês uma das frases de Jesus Cristo que explica quando é que o mundo vai acabar. Quando a sua palavra, o Evangelho, for pregado a todas as gentes. Não estamos falando que todos serão salvos, mas estamos afirmando que a pregação do Evangelho passa pela proclamação universal do pensamento de Deus, da vontade de Deus, da revelação de Deus. Uma outra coisa que me vem à mente, justamente, é o fato de que, quando fomos alcançados pela graça do Senhor, a mensagem que Deus colocou na nossa boca, como oramos hoje, pedindo a Deus que nos faça sal e luz, não foi, Ariovaldo? Pedimos que Deus nos alcance e nos faça resplandecer nesta terra com uma mensagem que não é nossa. É uma mensagem cedida pelo próprio Deus, exatamente com o objetivo de mudar os rumos da vida humana. O apóstolo Paulo dizia aos romanos que ele não tinha vergonha do Evangelho. Por quê? Vocês se lembram? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Pedro, quando tratou
da mensagem que o ser humano precisa receber, ele diz que homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo para falar em nome dele. E isto não mudou. Quando o apóstolo Paulo se refere à proclamação da vontade de Deus, da verdade de Deus, dos princípios de Deus, às potestades, ele disse que a multiforme graça de Deus é proclamada pela igreja do Senhor. Em outras palavras, eu queria lembrar, no início deste salmo, a grande responsabilidade que os crentes têm. Eles precisam sempre ter uma palavra de sabedoria que vem do Senhor. E eu queria pensar com vocês no fato de que o Novo Testamento explica que a sabedoria de Deus é primeiramente pura, pacífica, tratável. A sabedoria de Deus não é como a sabedoria deste mundo. O apóstolo Paulo, ao dizer aos coríntios que ele foi até eles com temor e tremor, ele lembra muito bem que ele não foi para falar das suas opiniões, não foi para falar das ideias que tinha, mas foi para falar da mensagem que ele recebeu. E ele disse: nós falamos entre vocês sabedoria, não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria que vem do alto. Quando eu olho para este homem do passado, ele está há 2.500 anos, talvez, longe de nós. Mas o princípio não mudou. Uma pessoa alcançada pela graça de Deus tem uma mensagem para a sociedade. E ela não deve fazer, nenhum cristão deve fazer diferença. Este merece ouvir, este não merece ouvir. Ele não pode fazer essa diferença. Ele tem que fazer, sim, a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, certa vez, disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. É muita responsabilidade da parte da gente ser crente, exatamente pelo fato de que a gente tem que dizer: pessoas à minha volta, ouçam o que eu tenho a dizer. Pessoas à minha volta, ouçam o que eu vou lhes falar. Eu vou dizer a vocês coisas difíceis. Eu vou dizer a vocês coisas que o coração humano não entende, o homem natural não entende, mas eu quero dizer que elas são provenientes do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso. Nós somos mensageiros da graça de Deus. E este salmista, ainda que ele não tenha falado nada do que eu falei, ele tinha a intenção de dizer: eu vou destilar aqui não a minha sabedoria pessoal, mas eu vou destilar aqui uma coisa que o Senhor tem mostrado e eu quero mostrar a vocês. O que é que ele vai mostrar? Vamos ler? Do versículo 5 ao versículo 12, por favor. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem e dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os sábios morrem, e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação, pelo contrário,
é como os animais que perecem. Pois é. O primeiro conceito que vem aí está acompanhado de uma situação problema. Primeiro problema. Eu devo temer nos dias maus? Essa é a pergunta dele. Por que eu temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem? Primeira coisa que ele mostra aqui nesta seção do Salmo é que toda pessoa que está vivendo uma relação com Deus é uma pessoa segura pela própria mão de Deus. Nós vimos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Exatamente nos momentos de grande aflição de um ser humano, é ali que Deus pode se manifestar de maneira mais clara. Tome a vida de um atleta, por exemplo. A gente só o assiste quando ele está na competição. Mas a gente não o assiste os bastidores da competição. A gente não assiste o tempo de preparo atlético dele. A gente não sabe o quanto ele tem que restringir a sua comida. A gente não sabe o quanto ele sente dores musculares após várias sessões de exercício para poder ter resistência física e para poder correr, ou pular, ou jogar. Enfim, a gente não sabe, a gente só assiste a performance do atleta quando ele está ali no meio da competição. Mas o preparo é dolorido, o preparo é sacrificial. Nós estamos numa vida de preparo para a glória. É claro que a gente tem bênçãos aqui, de vez em quando a gente tem um oásis na vida da gente, um tempo de calmaria, um tempo em que tudo dá certo. Mas o crente tem uma vida em que todos os dias, como nós ouvimos do púlpito hoje, todos os dias, a maior atividade dele é se arrepender. É exercitar a sua fé por meio da confiança, da entrega da sua vida para Deus. E a confissão dos seus erros, e o alinhamento com a santidade de Deus, e a força de Deus trabalhando na sua existência. Vida cristã é isso, é de exercício constante, é de ginástica espiritual constante. Nós temos um Deus que pode tudo, mas é um Deus que quer submissão completa, e isso dói. Não é fácil sermos assim. Quando o salmista começa a falar para todas as gentes, ele começa com uma coisa do cotidiano. Será que eu devo ter medo das pessoas que têm más intenções a meu respeito? Ele vai responder mais adiante que não. Eu não devo temer. Mas ele prossegue na sua pergunta. Ele fala de outro tipo de pessoa. Ele fala das pessoas que o perseguem e fala das pessoas que neste mundo ganham muito dinheiro. E não importa como. Ele não entra aqui nos casos de corrupção passiva, ativa ou de qualquer jeito. Ele entra no aspecto da pessoa ganhar muito e acabar vivendo para o dinheiro. No Novo Testamento nós encontramos o moço rico que vivia para o dinheiro, apesar de ser uma pessoa zelosa. Porque ele, pretendendo se justificar diante de Jesus, ele disse: olha, os mandamentos eu obedeço todos. Mas Jesus pegou no calcanhar de Aquiles dele. Porque Jesus lhe disse: olhe, então, já que você é uma pessoa tão excelente assim, vá à venda o que você tem e me siga. É só isso que está faltando. Ele disse: não dá.
Não dá. Eu não posso abandonar aquilo que eu coletei na vida, ou aquilo que eu herdei, ou aquilo que eu possuo. Eu não posso. Eu não posso. Tem gente que desanima da fé cristã justamente pelo fato de que tem recursos e começa a confiar tanto nos seus recursos que esquece de buscar a graça de Deus, que esquece de buscar a unção de Deus, e aí a sua vida se atropela e a pessoa se perde. Acho muito necessário nós nos lembrarmos destas pessoas que são pessoas que confiam nos seus bens. O salmista estava dizendo, olha, por que eu vou temer nos dias maus, nos dias de escassez, nos dias de dificuldade, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, quando o mundo for mal à minha volta, quando a corrupção for crescente, for uma coisa que eu não consigo evitar. O que pode acontecer com aquelas pessoas que confiam nos seus bens, que se gloriam naquilo que têm? Será que eles entendem, e essa é a pergunta que eu faço, será que as pessoas entendem que ninguém compra a salvação? Ninguém compra o perdão de Deus. Ninguém compra a graça de Deus, ela não está à venda, ela é oferecida gratuitamente. Quando a gente tenta comprar a Deus, a gente morre. Quando a gente tenta barganhar com Deus, a gente perde a relação ideal de pai e filho, filho e pai. O salmista vai responder tacitamente ao irmão: verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Eu não posso nem me salvar com o dinheiro que eu tenho, ou com as riquezas que eu tenho, ou com os bens que eu tenho. E também não posso salvar os meus filhos, as pessoas que eu amo, eu também não posso comprar nada. Este é um conceito que vai contra a cultura do mundo. Porque o mundo, por causa do pecado, se justifica. Eu sou bom, eu não bebo, não fumo, eu não jogo, eu não falo mal dos meus vizinhos. Eu tive um vizinho assim. A gente insistiu demais que ele fosse à igreja. Ele disse assim, olha, eu apreciei muito, eu fui lá, eu estive lá, fiquei encantado com o coral, gostei muito da pregação que foi feita lá, mas efetivamente isso não é para mim. Eu sou uma pessoa boa. Não é, né? Lhe falta sabedoria, lhe falta humildade, lhe falta a possibilidade da pessoa entender que a redenção da alma é caríssima. E antes que a gente imagine que vai conseguir, a gente morre. A vida se acaba. É interessante, você já viu um pobre falecido? Você vai lá no velório, não é? Você tem ali um caixãozinho assim muito simples, e você vai em outro lugar do mesmo velório, um caixão exuberante, não é? Mas olha para dentro. O que você vai enxergar ali são duas pessoas que tiveram vida e agora não tem mais. Um tinha muito dinheiro. De que jeito está indo embora? Só com a roupa do corpo. O pobre não tinha dinheiro nenhum. De que jeito está indo embora? Está indo com a roupa do corpo, talvez emprestado até. Mas a condição deles é igual. E aí, este povo doido de hoje gosta de considerar pet como gente.
E então nós estamos tendo seguro-saúde para pet, nós estamos tendo sepulturas para pet, nós estamos tendo uma porção de situações. E o salmista lá atrás dizia assim, sabe, um rico morre como um cachorro. Ou na nossa linguagem, um rico morre como um pet. Um pet morre como um rico. Um pet morre como um pobre. Um caramelo morre como um cachorro de raça. Este conceito vai contra a cultura do mundo. É por isso que ele vem de Deus. E faz as pessoas pensarem. As pessoas realizam ou idealizam planos. Nós ouvimos um sermão aqui do jeito de Deus, como planejar a vida do jeito de Deus. Nós ouvimos um sermão aqui dizendo que se Deus quiser, nós iremos a tal lugar e faremos isso ou aquilo. O crente tem que pensar assim, ele tem que fazer Cristo constar da sua agenda, de Deus, da vontade de Deus constar da sua agenda. Mas a humanidade, de maneira geral, diz, eu vou, eu aconteço, eu posso, eu compro, não é? Os poderosos compram a escolha das pessoas, os poderosos resistem à lei e vencem a lei, sobrepujam a lei. Eles fazem tudo isso porque eles confiam demais no poder que eles têm. O salmista está dizendo, diante de Deus, eles não conseguem isto. Eles não compram nada. E o salmista mostra que as pessoas que não têm Deus, não têm o temor de Deus, não querem pensar na morte, evitam o pensamento do fim da sua existência, são pessoas que imaginam que vão ficar para a semente. Se programam para viver 180 anos. 200 talvez. Quem sabe tem algum crente que dizia assim, ó Senhor, eu quero viver como Matusalém. 900 e poucos anos. Moisés foi sábio. Ele diz, quando você chega aos 70, talvez aos 80, você vai ver que a vida é canseira e enfado. É bom conviver com dor, Martins? É bom conviver com situações que machucam a nossa alma todos os dias? É bom viver neste mundo que a cada dia tem falsidade acumulada. Hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando que tudo neste mundo está virando artificial. A gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Os telefones tocam e se você atende, simplesmente falando alô, eles pegam o seu alô e eles conseguem fazer um documentário de 50 minutos com a sua voz. Um radialista famoso foi entrevistado em certa ocasião e ele disse assim, olha, pegaram a minha voz de alguma coisa e eu estou falando árabe. E você autorizou? Eu fiquei sabendo agora. Eu estou num documentário em árabe. Você pode imaginar como é que é isso? Pastores estão preparando seus sermões com inteligência artificial. Crentes estão lendo documentários inteiros com inteligência artificial. E eles coletam de tudo quanto é lugar. Outro dia eu vi um comentário maravilhoso
acerca de um texto bíblico. Fui olhar o site, The Church of Jesus Christ. Sabe que site é esse? Dos Mormons, que são seita. Aí a gente pega, absorve aquilo, a gente não seleciona, a gente não faz nada. A gente simplesmente assimila. Quer dizer, este mundo, as pessoas estão vivendo de uma maneira que querem se perpetuar, que querem sobreviver, que querem viver, que querem curtir, que não querem ter problemas, que querem viver perpetuamente. O salmista chega e diz o seguinte: os sábios morrem. Bacana esta. Mas aí ele continua o versículo 10 e diz assim: os tolos e os estúpidos também. O contraste é muito grande. Aqueles que se dedicam à sabedoria e aqueles que se dedicam à estupidez. O caminho, a gente deve estar no meio, não é? Nem sábio, nem estúpido. A gente deve estar no meio. O ponto é outro. O ponto é que eles são tolos e estúpidos porque eles juntam e morrem. O escritor dizia: isso é vaidade. Isso é vaidade. Se Deus te dá dinheiro, é o que o salmista também diz em outro lugar. Não ponha nisso o coração. Invista bem. Trabalhe bem com o dinheiro que Deus dá. Você viu, por exemplo, que aquele homem recebeu 5 talentos, saiu, foi negociar em nome do seu senhor e trouxe outros 5 talentos. E o senhor o chamou de servo bom e fiel. Foi um mordomo do dinheiro aplicado, foi uma pessoa sensata, foi uma pessoa que procurou pesquisar o que fazer e recebeu outro tanto. Trabalhou duro para isso. Não tem problema nenhum da gente investir, tem problema a gente pôr o coração nisso. Quando meus irmãos, antes de levantar da cama, agradecer a Deus pela vida, louvar a Deus e se propor a servir o Senhor, eu estou pensando no que aconteceu com o saldo bancário, está mal. Porque o Deus da minha vida é o primeiro com que eu acordo. O salmista, então, nos diz que as riquezas ficam aqui. Assim como lá em Eclesiastes nós encontramos a mesma verdade. Em seu íntimo, versículo 11, pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Quem tem sítio aqui quer dar um nome para o sítio, né? Quem tem uma chacrinha, dá um nome para a chacrinha. De vez em quando a gente passa assim, né? Na frente de uma propriedade, está lá, sítio Mil Maravilhas. Sei lá, estou dando um nome aqui, não é? Não é? Poderia ser assim, sítio Cláudio Bento. Você almeja ter um sítio, Cláudio Bento? Não é? Isso vai ficar gravado para a posteridade. Pode ser que a gente queira alguma coisa. Se Deus quiser, nós teremos. O que nós não podemos esquecer é que o dinheiro que nós recebemos vem da parte de Deus e ninguém compra a Deus. Vamos prosseguir no Salmo? O refrão deste Salmo é o verso 12. O ser humano não permanece em sua ostentação, pelo contrário, é como os animais que perecem. Então, a conclusão desta primeira sessão aqui, que o salmista está falando, se resume neste versículo aqui. Então, quando você lê o versículo 12, ele está fazendo uma espécie de conclusão
mas ao mesmo tempo é como se fosse um estribilho do Salmo para ser repetido pelos leitores. E ele continua, vamos ler do 13 até o final? Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. E termina, o ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Aqui ele levanta uma questão mais profunda. Na primeira sessão, ele tratou, sim, do aspecto do que acontece nessa vida. Eu comprei uma casa, eu quero dar o meu nome à minha casa, eu imagino que vou viver muitos anos, eu vou dizer, alma, regala-te. O crente deve ter o temor de Deus para não fazer isso. Mas agora, o salmista vai para frente e pensa no que acontece na vida além da morte. É claro que ele não tem uma revelação do estado intermediário e da vida eterna que foi prometida no restante das Escrituras mais para frente. É claro que ele não tem o discurso de Jesus Cristo falando, eu vou, mas volto. Ele não tem o discurso de Jesus Cristo dizendo assim, olha, não fiquem inquietos, creiam em mim. Vocês creem no Pai, creiam em mim também. Porque eu estou indo para preparar a morada de vocês. Em outras palavras, nós percebemos que a revelação bíblica é progressiva. O salmista não tinha o que nós temos. E nós não podemos dizer que o salmista estava pensando exatamente como a progressão da revelação nos mostra agora. Mas ele já tinha algum fundamento, alguma esperança a respeito da eternidade. E aqui, ele parece fazer aqui uma divisão. Aqui, ele mostra que as pessoas que morrem confiando, porque é sempre a tônica, confiando nas riquezas, não é? A pessoa que não tem a Deus como seu Senhor, mas tem o dinheiro como seu Senhor, os bens como seu Senhor, estas pessoas, então, ele afirma no verso 14 que a morte é o pastor delas. A sepultura é o pastor delas. O que elas vão ter como consolo, como sustento para o restante da eternidade? Certamente elas não terão a Deus. Porque ele vai fazer uma diferença no verso 15, quando diz assim, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Ainda que ele esteja dizendo, Deus vai segurar na minha mão enquanto eu estou vivo nesta terra, Deus vai me proteger dos acidentes, Deus vai me proteger nas batalhas, Deus vai me ajudar a viver até os últimos dias.
certamente existe um grau de expectativa, um grau de esperança dentro desta teologia que ele desenvolve, de que há algo mais depois. E sob essa perspectiva, quem é que está do outro lado? O Senhor. Porque ele olha para a situação daqueles que o perseguem e daqueles que têm riquezas e o oprimem. E ele diz, ainda que eles imaginem que serão eternos, a morte será o seu pastor, a sepultura será o seu pastor. Nós sabemos muito bem, pelo restante das Escrituras, que Jesus Cristo, inclusive, usou uma frase muito forte, dizendo, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Ele estava dizendo a todos nós que haverá um lugar onde os filhos de Deus estarão sem lágrimas, enquanto que o restante da humanidade, por conta da sua infidelidade, da sua incredulidade, por conta da sua desobediência a Deus, por conta da sua confiança nas riquezas, estará em tormento. Eu acho que uma das coisas, vou soltar uma heresia aqui, uma das coisas que eu acho que vai acontecer na mente dessas pessoas, e de todos aqueles que forem destinados a compartilhar do tormento eterno com o diabo e seus anjos, vai ser assim, eu ouvi que Jesus Cristo morreu pelos pecadores e não quis. Eu ouvi e não quis. O texto prossegue, e ele diz assim, se o mundo dos mortos é o lugar em que habitam, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele fará o quê? Igreja? Ele me tomará para si. Eu gostaria que você pensasse nisto aí. O que significa tomar para si? Samuel, o que é Deus tomar você para Ele? Quando você partir deste mundo. A liberdade da salvação em Cristo, a glória de Deus compartilhada, o poder e a misericórdia de Deus restaurando completamente a nossa existência. O salmista não tinha esta visão de glória que nós já temos, mas ele tinha essa esperança. Ele não sabia como, não sabia quando, não sabia em que circunstância, mas ele faz uma afirmação inspirada aqui, que nós podemos utilizar. Se eu vier a falecer, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então o salmista diz assim, você vê uma pessoa do seu lado, trabalhando igual você, crescendo e você não. Você vê uma pessoa ganhando muito dinheiro e tendo uma vida opulenta nesta terra, com todos os recursos, e você não. Você tem alguém conhecido seu, que mesmo agindo de maneira corrupta, não cumprindo as suas obrigações jurídicas, as suas obrigações econômicas, está prosperando, está se fortalecendo, está se tornando uma pessoa diferente, opulenta. E você não? Ele diz, não tenha medo. Quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo a sua glória, não o acompanhará. Tiago teve essa visão.
Ai de vocês ricos, ele disse, porque os ricos perdem a sensibilidade para com Deus. O dinheiro compra tudo. Não tenha medo. Não tenha medo. Se lembre que ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Mas quando você olhar para uma pessoa que fica assim muito impregnada de querer ganhar, de querer ser sempre jovem, de ter sempre uma aparência de 20 anos, de lutar contra a velhice, de fazer, diga para ela, eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Eu me lembro de uma historinha de púlpito, essas historinhas que a gente vê de ilustração de sermão. O patrão chegou para um funcionário simples da fazenda e disse assim: ô João, olhe para frente. O que você enxergar é meu. João, olha para lá. O que você enxergar é meu. Olha para cá também. O que o senhor enxergar é meu. E olha para trás, o que o senhor enxergar é meu. O senhor está exatamente no centro da propriedade e o senhor não enxerga os limites da minha propriedade. Aí o João, que era crente, disse assim: patrão, olha para cima. É tudo meu. O crente tem a Deus. O crente tem o Senhor dos Exércitos. O crente tem Jesus Cristo. Insisto, se você tem chance de investir, de economizar, de poupar, faça isso, mas não deixe o coração ir para esse lado. Adore a Deus. Seja uma pessoa que se lembra que tudo é de Deus. A gente, como foi dito na oração aqui, nós somos... eu usei essa palavra enquanto o nosso irmão Diego usou outra. Mas nós somos mordomos, não é? Até o brinquedinho que o César ganhou hoje à noite pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Então não tema, não tenha inveja, não busque agir imaginando que Deus vai aprovar a sua conduta ilícita, porque não vai. Deus não vai abençoar as pessoas infiéis. Pelo contrário, as que são dele, ele vai amassar até a pessoa aprender a confiar nele. Deus faz isso. E eu encerro lembrando que ele conclui aqui o refrão dele, o estribilho dele: o ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Ele não está dizendo que nós, crentes em Cristo, não vamos morrer. Mas ele está afirmando aqui que aqueles que estão sem a Deus como parâmetro de sua existência, como confiança, como âncora de sua existência, são pessoas, meus irmãos, que terão a morte como seu pastor. E eu quero convidar vocês para pensarem com o salmista nesta verdade absoluta que ele desejou transmitir. Que Deus abençoe você. Que Deus prospere o seu caminho. Que Deus te faça uma pessoa que tenha certo conforto na vida, mas não muito ao ponto de desprezar o Senhor. Que você seja bem-sucedido no trabalho, nos negócios, no seio da família, mas efetivamente que você nunca
sob hipótese nenhuma, deixe Jesus de lado da sua existência. Fica firme nele, porque Deus tomará para si a sua vida. Deus nos abençoe.